Neste vídeo vamos dar resposta a uma questão. Como apurar o IVA diretamente do balancete da empresa? O apuramento do IVA ele pode ser feito mensalmente ou trimestralmente. Isto tem a ver com a periodicidade do IVA da entidade. As empresas que no ano anterior tenham um volume de negócios igual ou superior a 650 mil euros têm uma periodicidade mensal do IVA. Isto tem a ver também com a entrega da declaração periódica do IVA, a qual é entregue mensalmente até ao dia 20 do segundo mês seguinte. Para as entidades ou para os sujeitos passivos, cujo volume de negócios do ano anterior seja inferior a 650 mil euros, a periodicidade é trimestral. Ou seja, o IVA apura-se de 3 em 3 meses e a própria declaração periódica do IVA entrega-se trimestralmente. Ou seja, trabalhamos janeiro, fevereiro, março, primeiro trimestre. Em março, final, apura-se o IVA e entrega-se a declaração periódica até ao dia 20 do segundo mês seguinte e assim sucessivamente. O exemplo que vamos agora abordar é de apuramento do IVA a partir do balancete da empresa. O balancete de uma empresa não é uma demonstração financeira. O balancete é um mapa onde constam as contas que foram movimentadas ao longo de um determinado período de tempo e os seus saldos, débito, devedor ou credor. Logo, a 31 de março de um determinado ano, o balancete de uma empresa, e aqui só nos interessa para efeitos de apuramento do IVA, o balancete onde estão as contas de IVA. No nosso Código de Contas, o IVA é a conta 243, Estado e outros entes públicos 243 IVA, e temos aqui o desenvolvimento dos vários saldos das contas de IVA que eu passo a descrever e que nos vão servir, efetivamente, para apurar diretamente o IVA a partir do balancete. Bom, por um lado temos aquele IVA que é a favor do sujeito passivo, o IVA dedutível, nomeadamente o IVA dedutível relativo a existências no território nacional e à taxa normal. Portanto, deduzimos 85 mil euros, isto para nós está inscrito como um ativo, portanto um direito. Depois temos o IVA dedutível relativo a ativos não correntes, nomeadamente os imobilizados, no território nacional. À taxa normal, deduzimos 36 mil euros relativo à aquisição de ativos fixos tangíveis e intangíveis que conferiram direito à dedução. E depois temos o IVA dedutível relativo a outros bens e serviços, nomeadamente em aquisições no território nacional, e aqui à taxa reduzida 1.000 euros e à taxa normal 14.920. Temos ainda IVA dedutível de gasóleo. Sabemos que o gasóleo confere direito à dedução em 50% quando se destina a viaturas de turismo e, portanto, já está aqui a parcela do IVA que foi suportado e que realmente confere direito à dedução. Foram 290 euros. Se for IVA de gasóleo de viaturas de mercadorias, a dedução é integral. Ora bem, tudo isto que temos aqui a débito no nosso balancete representa a favor do sujeito passivo, a favor da empresa. Portanto, imposto IVA a favor do sujeito passivo. Depois temos o IVA a favor do Estado, que é aquele IVA que resulta das vendas. E, portanto, temos aqui IVA liquidado, que foi de 198.429, portanto, este é o IVA que derivou
da aplicação da taxa normal de 23% sobre a base das vendas e, portanto, este valor é a favor do Estado. Além disso, temos aqui as regularizações. E, por um lado, temos regularizações mensais a favor do sujeito passivo, a favor da empresa. Isto terá ocorrido por devoluções de vendas, portanto, quando há uma devolução de uma venda, a venda gera IVA a favor do Estado. Uma devolução de uma venda vai fazer com que a empresa tenha de regularizar a seu próprio favor. Através da nota de crédito que é emitida, nós regularizamos a nosso favor. Temos aqui uma regularização de IVA a nosso favor de 8.900 euros. E também à taxa normal. E temos a crédito, portanto, a favor do Estado, passivo, não é? Tudo o que aqui está a crédito é passivo, o que está a débito é ativo no balancete. E, portanto, temos regularizações a favor do Estado de 10.760, portanto, isto deverá ter correspondido a devoluções de compras, porque na compra nós temos direito à dedução do IVA. Se há uma devolução, vamos poder regularizar, mas tem que ser regularizado ao contrário, não é? Tem que ser regularizado, claro está, a favor do Estado. Bom, tudo o que é a favor da empresa, coluna de saldo devedor, tudo o que é a favor do Estado, credor. Há aqui uma outra situação, que é a seguinte. Temos um saldo na conta 2437 de IVA a recuperar de 14.500 euros. Isto é um saldo que vem de um reporte de períodos anteriores. E, portanto, vamos agora poder incorporar no nosso apuramento este valor que é a nosso favor. E temos ainda, na conta 2438, que também consta do ativo, reembolsos pedidos. Trata-se de um pedido de reembolso de IVA ao Estado, e que está aqui em análise à autoridade tributária, de 12.980. Este valor não se pode mexer, portanto, este valor aguarda o deferimento da autoridade tributária e não vai estar aqui no âmbito do apuramento do IVA. Portanto, reembolsos pedidos, quando estamos, obviamente, com um direito, portanto, um ativo, mesmo o próprio IVA a pagar, quando resulta de um crédito, são valores que não são incorporados num apuramento do IVA. Portanto, o apuramento do IVA vai ser com todos estes saldos que eu agora estou a selecionar. Não podemos incorporar os reembolsos pedidos. Isto é um valor que está ali a aguardar que a autoridade tributária venha, efetivamente, a aprovar o reembolso e depois, caso isso aconteça, far-se-á depois o respectivo reconhecimento do reembolso. Bom, como é que vamos apurar o IVA? O apuramento do IVA resulta de uma conta, que é uma conta agora agregadora, que vai agregar os vários saldos e que vai ser a conta 2435. Portanto, no Código de Contas, em Estado e outros entes públicos, temos esta conta 2435 de IVA apuramento, que vai ser agora utilizada no final deste período. Portanto, esta empresa que estamos aqui a analisar é uma empresa de regime trimestral. E, portanto, ela apura o IVA trimestralmente. E, portanto, este é um período acumulado do primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março. E a conta 2435, IVA apuramento, vai ser a conta agora que vai desenvolver aqui o papel fundamental. Porque é uma conta que vai agregar a débito todos os saldos que vêm dos IVAs a favor do sujeito passivo e a crédito todos os IVAs que vêm a favor do Estado. E vai ser o saldo desta conta de IVA apuramento que me vai ditar
se eu tenho IVA a recuperar ou IVA a pagar. Se o IVA apuramento apresentar um saldo credor, portanto, se os valores a favor do Estado forem superiores aos valores a favor do sujeito passivo, a diferença é a pagar. Se porventura tivermos um saldo devedor, em que os valores a débito do IVA apuramento são superiores aos valores a crédito de IVA apuramento, temos IVA a recuperar e depois podemos reportar para o período seguinte. Essa é a regra do reporte, ou eventualmente, de acordo com o que está instituído no artigo 22 do Código do IVA, poder-se-á pedir um reembolso, caso o valor ultrapasse os 3.000 euros, conforme estipulado no artigo 22 do Código do IVA. Bom, importante agora é como é feito o apuramento direto do balancete. Ora, em primeiro lugar, vamos deslocar o saldo de IVA a recuperar para IVA apuramento. Repare-se que no balancete nós temos aqui uma conta de IVA, portanto temos um saldo de IVA a recuperar. Vamos creditar esta conta, fica saldada, e vamos debitar a tal conta de IVA apuramento. Portanto, o IVA apuramento já recebe a débito o valor do reporte do período ou de períodos anteriores. E já ficamos ali com este valor a nosso favor, no IVA apuramento. O IVA apuramento agora vai receber a débito, vai ser debitado por todas as contas de IVA a favor do sujeito passivo. Ou seja, aquelas contas de IVA que têm o saldo devedor, deduções de IVA em matéria de aquisição de existências, de ativos fixos tangíveis e intangíveis, de outros bens e serviços que foram debitadas ao longo daquele período, elas agora vão ser todas creditadas e debita-se o IVA apuramento por 146.110, que é o total, não é? E depois credita-se o IVA dedutível das existências por 85.000, taxa normal, dos ativos não correntes por 36.000, dos outros bens e serviços à taxa reduzida por 1.000, dos outros bens e serviços à taxa normal 14.920 e o IVA dedutível do gasóleo, que também é à taxa normal, 290, e as próprias regularizações a favor da empresa, que tinham no balancete um saldo devedor de 8.900, esta conta é creditada e debita-se o IVA apuramento. E, portanto, temos aqui o lançamento que faz com que a conta 2435 acolha a débito todos os saldos provenientes do IVA a favor do sujeito passivo, as deduções e as regularizações a favor do sujeito passivo. A partir de agora, todas aquelas contas apresentam débito igual a crédito e, portanto, saldaram. O mesmo vai acontecer para o IVA liquidado. O IVA liquidado, que no balancete aparece com saldo credor, porque é passivo, é a favor do Estado, agora vai ser debitada esta conta e creditamos o IVA apuramento. O IVA apuramento é creditado por 209.189 e recebe, portanto, proveniente do débito em IVA liquidado, das transmissões internas à taxa normal e também as regularizações a favor do Estado. Não é? Porque as regularizações a favor do Estado tinham saldo credor, elas vão debitar e vão por contrapartida do IVA apuramento. O IVA apuramento, a partir de agora, vai ter a débito 146.110 mais os 14.500 que vêm do reporte. E a crédito, os 209.189 que vêm do IVA liquidado e das regularizações a favor do Estado. E a partir daqui tem que se verificar qual será o saldo do IVA apuramento. Claro está que se vê
que o IVA apuramento tem um saldo credor, porque os valores a crédito, portanto, o total a crédito em IVA apuramento é superior ao valor a débito, não é? E a diferença entre os 209, 189, que é o que está a crédito de IVA apuramento, e os 14.500 mais os 146, 110, que é o que figura a débito do IVA apuramento, dá um saldo credor e essa diferença é de 45.579. A própria conta de IVA apuramento vai ter que saldar. Ora, se ela tem um saldo credor, vamos debitá-la para ela saldar. Lá está ali o débito de IVA apuramento. O seu saldo credor debitando por 48.579, IVA apuramento saldou e credita-se IVA a pagar. 48.579. IVA a pagar é um passivo. E, portanto, até ao dia 20 do segundo mês seguinte a este período, tem de se entregar a declaração periódica do IVA. E até ao dia 25 tem que se pagar esta quantia ao Estado, 48.579. Depois destes lançamentos todos, e tendo em consideração que o ponto de partida era este balancete, a 31 de março de um ano N, como é que está agora o nosso balancete depois destes lançamentos todos, depois de fazer o apuramento do IVA? O balancete agora está assim. Ou seja, as contas de IVA dedutível e de regularizações a favor da empresa, as contas de IVA liquidado e regularizações a favor do Estado, tudo saldado. Os valores a débito são iguais aos valores a crédito. E o que resta de tudo isto é que o nosso IVA a pagar é de 48.579 e os reembolsos pedidos continuam, claro está, em 12.980. Todas as outras contas, incluindo o IVA a recuperar, estão saldadas e, de tudo isto, resta-nos aqui estes dois saldos de IVA a pagar e reembolsos pedidos. Portanto, quando fizermos o pagamento do IVA, IVA a pagar vai ser debitada por contrapartida de crédito na conta 12.1, bancos, e quando entrar o dinheiro do reembolso pedido, esta conta vai ser creditada e debita-se a conta 12.1. Este é um exemplo de um apuramento de IVA direto do balancete. Até à próxima videoaula.